Agora eu estou aqui com o Marcelo Casagrande. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Que vai falar para a gente sobre o mercado financeiro. O dia foi de muita expectativa, né, por conta dessa votação do arcabouço fiscal, mas a votação acabou saindo depois do pregão, né? Como foi o dia do mercado? Bom, vamos lá, Fernando. Boa noite para você, boa noite para os amigos e amigas de todo o Brasil que estão com a gente aqui no nosso SBT News. O mercado viveu ali um sentimento, um dia de expectativa, né? Ficava naquela, até então, com aquela promessa de uma votação na quarta-feira, depois veio a votação na terça-feira, mas depois do fim das operações do Ibovespa. Então, assim, foi um dia apenas trabalhando com projeções, trabalhando com informações de bastidores, inclusive analistas estavam ali articulando, tentando colher informações junto aos deputados. Mas o que o mercado já sabia, que os próprios analistas confirmam isso, é que passaria, a votação seria positiva aí a favor do texto do arcabouço fiscal. Então isso não assustava muito ali os investidores brasileiros principalmente. Só que a terça-feira foi pautada principalmente por um clima pesado no mercado global em relação aos investimentos. Até porque nos Estados Unidos, aquela questão que eu venho batendo bastante aqui no nosso SBT News sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, isso tem virado um imbróglio, está ficando ali uma situação meio que delicada, o governo está empurrando com a barriga, tentando resolver um problema que está sendo empurrado com a barriga. Então, enquanto isso não é resolvido, todo mundo fica ali atento a essa movimentação e fica um pouco reticente, fica um pouco relutante em relação a grandes passos aí no mercado de risco, como é o mercado financeiro. Inclusive, tem um risco muito grande, né? Se essa questão do teto da dívida dos Estados Unidos não passar logo, a partir do dia 1º de junho, pode ser um calote histórico dado aí pelos Estados Unidos, colocando a maior economia do planeta em recessão, o que dizem os analistas. Bom, apesar de tudo isso, vou trazer para vocês o que mexeu aí com o mercado financeiro, o que mexeu com o Ibovespa principalmente, que fechou em queda de 0,26. A Vale continua indo mal, ainda pressionada, ainda muito sentindo ali a questão envolvendo o minério de ferro, a cotação do minério de ferro no mercado internacional, por isso os papéis da empresa caíram 2,26%. Eu lembro para você que os papéis da Vale são os mais importantes que compõem o índice Bovespa. A situação só não foi pior porque a Petrobras foi muito bem. A Petrobras subiu 2,46, pegando carona na valorização do petróleo no mercado internacional. Quem deu suporte a tudo isso, quem ajudou ali a dar uma segurada na queda, foi o Banco do Brasil, que também foi bem, fechando aí com uma alta de 2,35%. Essa quarta-feira, a gente continua com essas duas pautas principais, a questão do teto da dívida dos Estados Unidos e, em paralelo, a repercussão da aprovação do texto do arcabouço fiscal. Caso não tenhamos nenhuma surpresa, caso não tenha ali nada âmbito global que possa impactar, a tendência é que o resultado seja positivo nessa quarta-feira, até porque o mercado fica um pouco mais animado quando se tem uma aprovação com bastante folga como foi essa. Lembrando que o dólar fechou estável, cotado a R$ 4,97. É esperar para ver e, claro, para acompanhar a atualização aqui no SBT News. Fernando. É isso, Marcelo. Estou muito de cara com a questão da dívida dos Estados Unidos, que você falou, do risco de calote. Rico também dá calote. Ou se dá. Obrigado pelas informações, Valeu. Marcelo. Até já.